E aí, galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer mais um exercício sobre balanço energético terrestre. E o exercício de hoje, a gente vai analisar, então, todo o comportamento sazonal, né, ao longo do ano de 2009, da radiação solar incidente em Porto Alegre, da radiação solar, então, que vai chegar no topo da atmosfera, que vai chegar na superfície, e hoje a gente vai incluir também nesse balanço a parte de ondas longas. Então, se a gente tem ondas curtas e ondas longas, a gente pode então determinar qual é o saldo de radiação. Então esse saldo de radiação vai ser aquela radiação que vai ficar disponível então para aquecimento da atmosfera, para evaporação de água, para a fotossíntese das plantas e para uma série de outros processos que ocorrem entre superfície e atmosfera, tá certo? Então então vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui novamente. Então, gente, olha só, a gente tem agora a planilha do NEMET, né? Então, essa planilha que tem os dados do ano de 2019, então são dados horários, tá? E o que a gente vai fazer é transformar, então, essa informação num intervalo de tempo diário. Então, a gente vai usar o recurso de tabela dinâmica do Excel para agrupar essas informações em um intervalo de tempo horário. A gente vai fazer isso com intervalo de tempo diário. E a gente vai fazer isso com 3 variáveis, certo? Então a gente vai precisar, para analisar o balanço radiativo aqui em Porto Alegre, de ondas curtas e ondas longas, a gente vai precisar de 3 variáveis. Basicamente, radiação solar incidente em superfície, então ela consta ali como radiação global, tá? Temperatura do ar e também umidade relativa do ar, certo? Então, a gente vai selecionar todas as nossas informações da tabela horária e vai inserir uma tabela dinâmica, tá? Então, a gente vai selecionar ela, então ela já foi criada. Eu vou renomear essa planilha como tabela dinâmica, tá? Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho para vocês, em 200%. E, então, olha só, com essa informação agora, eu vou selecionar o intervalo que eu quero para o meu agrupamento. Então, eu vou selecionar aqui data, certo? Então, eu vou arrastar aqui para as linhas, né? Então, eu tenho todas as informações aqui diárias, né? Então, tenho os 365 dias do ano e vou selecionar agora as variáveis que eu quero, né? Ou seja, as variáveis de interesse para analisar o balanço radiativo, certo? Então, eu vou selecionar a radiação global, tá? Temperatura do ar e umidade relativa, certo? Então, olha só, como a minha radiação global ela está na unidade correspondente a kJ por metro quadrado por hora, eu basicamente vou fazer então a soma desses intervalos, né, horários para transformar isso então para kJ por metro quadrado por dia, certo? Em relação à temperatura do ar e da umidade relativa do ar, a gente vai usar então a média diária, tá? Então eu vou selecionar a média diária para essas duas variáveis. Então é muito simples também. Então basicamente aqui, né, nos valores, a gente vai selecionar aqui configurações de campo, certo? A gente vai utilizar a média para essas duas variáveis, tá? E aí a gente tem as nossas informações. Então eu vou agora copiar essas informações, né? Shift Command para baixo, tá? Então eu vou criar uma aba nova e vou colar essas informações da tabela dinâmica em intervalo de tempo diário, tá? Então aumentei o zoom aqui, vou botar aqui então data, radiação global, tá? Então essa radiação ela é kJ por metro quadrado por dia. Eu tenho temperatura do ar, tá? Graus Celsius, e umidade relativa do ar. Bom, então a gente tem todas as nossas informações agora, tá certo? Então olha só, gente, agora a gente tem então os dados da tabela do INEMET em um intervalo de tempo diário, né? E a gente vai então proceder com a determinação da radiação solar no topo da atmosfera, tá? No intervalo de tempo diário, isso é importante, tá? Intervalo de tempo diário agora. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, então, que é bastante importante, que é usado pra gente, é definir
qual é o dia do ano. Então vamos lá, então vou botar aqui uma coluna nova, dia do ano, tá? E essa coluna de dia do ano, ela basicamente vai ser a data, né, menos a data correspondente ao período de 2019, tá? De janeiro, dia 1. Mais um, lembrando. Por que eu estou fazendo isso? Né? Então, eu tô calculando exatamente a diferença, o número de dias que existe entre o dia atual e o dia 1º de janeiro. Então, como o nosso intervalo ele começa, tá, contar a partir de 1, eu vou somar o valor de 1 ali. Então, dia 1º de janeiro, ele vai me dar um DOI igual a 1, certo? E aí eu vou fazer isso para todos. Então, eu vou ter agora 365 dias do ano, certo? Então, determinei aqui qual é o dia do ano. E o próximo passo, gente, é o seguinte. A gente vai inserir algumas informações aqui, tá? Então, a primeira questão que a gente vai inserir é justamente a latitude. Então, a latitude de Porto Alegre é menos 30. Então, isso a gente tem, tá, em graus. Então, eu vou converter essa latitude, tá, para radianos, certo? E usando essa função, então, de radianos, eu vou transformar isso para radianos. Bom, outra coisa que é importante em relação a essas informações, tá, de incidência de radiação solar no topo da atmosfera, é a constante solar, certo? Então, vocês lembram, constante solar, tá? Eu vou atribuir aqui um valor de 1365,8, né, watts por metro quadrado. E agora, gente, a gente vai inserir uma outra informação, certo? Que eu vou chamar aqui de constante de SB, tá? Então, a constante de Stefan Boltzmann, ela vai ser bem importante depois para calcular o balanço de ondas longas. Então, o valor que ela assume, tá, é 5,67 vezes 10 elevado na menos 8. Tá? Então, esse é o valor da constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 na menos 8, e ela corresponde a watts por metro quadrado, tá? Por Kelvin na quarta. Então, essa é a unidade da constante de Stefan Boltzmann. Bom, então, aproveitando agora que a gente já tem essas informações que são bem importantes, eu vou, né, como todo esse balanço ele vai ser calculado no intervalo de tempo diário e a gente vai utilizar watts por metro quadrado, eu vou aproveitar e vou converter essa radiação global, tá, de quilojoule para watts por metro quadrado. Então, a transformação é muito simples. Então, ela vai corresponder exatamente aos quilojoules por metro quadrado por dia. Então, eu vou multiplicar isso por 1000, transformando então para joules, e vou dividir por 86.400, que corresponde ao número de segundos em um intervalo de tempo diário, certo? Então, agora eu tenho aqui a minha radiação global, tá, em watts por metro quadrado. Bom, o próximo passo todo ele é muito simples e a gente já fez, né? Então, a gente vai basicamente calcular então o fator, ou vai determinar qual é o fator de excentricidade, certo? Então, eu vou determinar aqui o fator de excentricidade e vou também calcular aqui a declinação solar. Então, vamos lá. dr, então vai ser 1 mais 0,033 multiplicado pelo cosseno de 2 vezes π, multiplicado pelo dia do ano, dividido por 365. Certo? Então, essa é o meu valor, tá, de excentricidade. Então, esse é um fator de correção da constante solar, né? E a declinação solar, tá? Então, a gente vai determinar agora qual é o ângulo dessa declinação solar. Ele vai ser dado por 0,4093 multiplicado pelo seno de 2 vezes π vezes o dia do ano, dividido por 365, menos 1,405. Então, aqui eu tenho a declinação solar, certo? Para o dia 1º de janeiro.
Então tá aqui. Bom, dado que nós temos então fator de excentricidade, declinação solar, eu vou precisar também do ângulo, ângulo solar diário, tá? Então essa é uma outra informação, então ela é diferente daquele ângulo solar que nós calculamos do balanço horário, porque aquele era um ângulo horário, esse aqui é um ângulo diário, tá? Então ele representa o período do nascer do sol, tá? Então esse ângulo solar horário, ele vai ser dado por arco cosseno, tá? De menos tangente da latitude, então vou selecionar a latitude aqui em radiano, certo? Ela vai ser fixa, tá bem? Multiplicado pela tangente da declinação solar. E aí a gente fecha a nossa informação. Então aqui eu tenho o ângulo horário ou ângulo diário solar. Bom, e dado que temos então essas três informações, a gente pode agora determinar qual é a radiação solar, eu vou chamar isso de radiação solar TOA, tá? Isso vai ser dado em watts por metro quadrado, e é o que vai incidir então em termos médios diários no topo da atmosfera. Então agora é uma equação um pouquinho mais longa, tá? Então vamos lá. Então para calcular a radiação solar no topo da atmosfera, a gente vai usar o quê? A gente vai usar então a constante solar, tá? 1365,8. Ela vai ser corrigida pelo fator de excentricidade, né? Então pelo dr, isso vai ser dividido por π, certo? Então essa é a primeira parte, digamos assim, dessa equação, tá? E tem um outro detalhezinho, a gente vai fixar aqui a constante solar, tá bem? Então olha só, esse termo, então ele vai ser multiplicado pelo ângulo horário solar, tá? Então ele vai ser multiplicado por isso, ele vai ser multiplicado pelo seno da latitude, que vai ser fixa também, que vai ser multiplicado pelo seno da declinação solar, que vai ser somado então ao cosseno da latitude, novamente, então ele vai ser fixo também, tá? Multiplicado pelo cosseno da declinação solar, que vai ser multiplicado pelo seno do ângulo solar diário. Então é isso, gente. Então agora a gente tem um total, ou um valor médio de 506 watts por metro quadrado incidindo no topo da atmosfera no dia 1º de janeiro, certo? Então a gente tem essa informação. Bom, considerando que a gente tem então a radiação solar no topo e a radiação solar em superfície, a gente pode determinar então qual é a transmissividade atmosférica, certo? Então essa transmissividade atmosférica, ela basicamente vai ser o quê? Tá? A radiação que chega na superfície, então a radiação global em watts por metro quadrado, dividido pela radiação solar que chega no topo da atmosfera. Bom, então para o dia 1º de janeiro, por exemplo, eu tenho basicamente 68% de radiação solar incidente no topo da atmosfera chegando em superfície. Então esse é o conceito de transmissividade atmosférica. O que a gente pode fazer agora, basicamente, é plotar essas informações que a gente acabou de calcular aqui para verificar qual é, então, a variação sazonal, ou seja, como isso varia ao longo do ano aqui em Porto Alegre. Então eu selecionei aqui a primeira coluna, tá, correspondente à radiação solar no topo da atmosfera, e vou plotar isso então num gráfico de linha. Então vejam bem, o que vai acontecer? Então esse é o padrão de incidência de radiação solar, tá, no topo da atmosfera. Então eu posso perceber que nos meses de verão,
por exemplo, está chegando aí em torno de 500 watts por metro quadrado no topo da atmosfera, enquanto nos meses de inverno esse valor cai para menos da metade, ou seja, quase 200 ou um pouquinho mais de 200 watts por metro quadrado. Depois, conforme a primavera avança, a gente chega no verão novamente, a gente percebe que volta lá para os 500. Bom, então essa é a radiação que chega no topo da atmosfera, e eu posso fazer o seguinte, eu posso incluir agora a radiação que chega em superfície. Então eu vou selecionar os dados do INEMET, tá? Que a gente acabou de transformar então para radiação em watts por metro quadrado, para verificar então esse padrão. Então vejam bem, tenho aqui agora plotado o que chega efetivamente em superfície. Então essa diferença entre a linha azul e a linha laranja corresponde justamente à influência atmosférica, ou seja, vocês podem ver, né, que dos 500 que chegam lá no topo da atmosfera, nos meses de verão, aproximadamente em superfície chega um pouquinho mais de 300. Então esses 200 eles são atenuados, ou seja, é o vapor d'água, são as coberturas ou são as nuvens, né? A cobertura de nuvens, poeiras, aerossóis, então todos os constituintes atmosféricos eles acabam atenuando um pouco esse padrão, né, de incidência de radiação em superfície. Então é óbvio que quanto mais nuvens ou quanto mais vapor d'água tiver na atmosfera, maior vai ser essa atenuação. Então, por exemplo, alguns dias, né, eles chegam a 300 watts por metro quadrado, mas eu posso olhar nos meses de verão, tem alguns dias que chegam a menos de 100. Agora, se eu olhar, por exemplo, no inverno, eu estou percebendo que chega quase zero, né? Então se aproxima de zero, quer dizer, então chega menos radiação e grande parte também é atenuado, tá bem? Então essa é a relação que a gente tem entre radiação TOA e radiação em superfície. E outra informação que eu poderia plotar corresponde justamente à transmissividade atmosférica. Então vamos ver só qual é o padrão sazonal ao longo do ano. Então eu vou inserir também, tá, um gráfico de pontos aqui. Então eu estou percebendo agora que nos meses, né, por exemplo, de verão e no inverno também, a gente tem valores que se aproximam de 70%, 75%. Então, quer dizer, esse é um dia que tem um céu azul, então céu muito bonito, com poucas nuvens e tal. Então, basicamente, chega a 70%, 75%. Né? Agora, vocês podem perceber que em alguns dias, né, ou vários dias, né, esse percentual ele vai diminuindo, então ele diminui consideravelmente. Então, possivelmente aqui na faixa de 50%, né, 40%, tem uma certa nebulosidade. E nos dias que tem menos incidência de radiação solar em superfície, esse valor ele se aproxima de 20%, 10% ou até 5%. Né? Então, quer dizer, esses dias, eles são dias que tem uma cobertura de nuvens extremamente densa. De uma maneira geral, a gente está percebendo que a variação, né, da transmissividade ela vai aproximadamente aí de 5% a 75% aqui em Porto Alegre, e não existe um padrão sazonal bem definido. Quer dizer, os meses de verão e os meses de inverno têm uma transmissividade bem similar. Tem uma leve queda, né, nos meses aqui de inverno, né, no período um pouquinho anterior ao inverno, mas não é uma queda considerável, né? E aí no verão a gente pode perceber que tem um pouquinho mais então de transmissividade. Tá bem, gente? Então essa foi a parte inicial, tá? Que a gente analisou o comportamento da radiação de ondas curtas chegando no topo da atmosfera e chegando em superfície, tá bom? Então olha só, pessoal. A gente acabou de finalizar agora a primeira parte, tá? Então essa primeira parte ela envolvia apenas a radiação de ondas curtas, né? A radiação solar incidente no topo da atmosfera e a radiação solar incidente na superfície. Então agora a gente vai fazer a segunda parte do exercício, que envolve o balanço de ondas longas. Então a gente vai determinar basicamente a diferença entre o balanço de ondas longas atmosféricos e superficiais, e a partir disso, então a gente pode combinar ondas curtas e ondas longas para determinar o saldo de radiação. Então tá, vamos lá, segunda parte do exercício. Então olha só, esse balanço de ondas longas, tá?
ele basicamente vai ser determinado através da lei de Stefan Boltzmann. Então, na verdade, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber a emissividade da atmosfera, emissividade da superfície, temperatura da atmosfera e temperatura da superfície, né? Então, o que acontece? Essas informações, elas não estão disponíveis de uma maneira fácil, digamos assim, prática e em larga escala. Então, normalmente, quando a gente não tem essas informações, a gente utiliza equações empíricas. Então, por exemplo, o Shuttleworth tem no livro dele uma equação que ela é amplamente utilizada, então ela é recomendada pela FAO, está no manual da FAO, então pode ser usada, e ela é amplamente testada e validada em todo o globo. Então, essa equação, ela basicamente relaciona o quê? Tá? Ela relaciona, então, um fator de cobertura de nuvens, ela relaciona uma emissividade efetiva, então seria uma espécie de diferença entre emissividade atmosférica e emissividade superficial e a temperatura do ar. Então, essas informações, elas estão facilmente acessíveis, né? Então, eu preciso basicamente de temperatura do ar e umidade relativa. Então, com essas duas informações, eu consigo determinar, então, esse saldo de ondas longas. Então, ele não vai me dar a emissão de radiação de ondas longas da atmosfera e da superfície, e depois eu calculo o saldo. Então, na verdade, vai ser dado diretamente o saldo de radiação de ondas longas. Então, para a gente determinar o saldo de radiação de ondas longas, o primeiro passo que eu preciso é determinar, então, a emissividade efetiva da atmosfera. E essa emissividade efetiva da atmosfera, ela vai ser calculada a partir da pressão real de vapor, certo? Então, para chegar na pressão real de vapor, eu primeiro preciso determinar qual é a pressão de saturação, tá? Isso vai ser dado em quilopascal. Então, essa pressão de saturação, ela vai ser dada por 0,6108, multiplicado por uma função exponencial de 17,27 vezes a temperatura do ar, dividido por 237,3 mais a temperatura do ar, que é a célula E7. Então, por exemplo, para uma temperatura igual a 28,7 graus Celsius, a pressão de saturação corresponde a 3,94 kPa. Então, o que significa essa informação? Que a quantidade de vapor máxima armazenada numa parcela de ar com aquela temperatura vai exercer uma pressão de 3,94 kPa. Só que o que acontece? A gente não tem, né, nesse exato momento, uma umidade relativa do ar de 100%. Então, esse valor de 3,94, ele corresponderia à umidade relativa do ar igual a 100%. Então, como a pressão ou a atmosfera atual ela tem uma umidade inferior a 100%, eu vou determinar, então, a pressão real de vapor, que é também em quilopascal. Bom, o que vai ser essa pressão real de vapor? Na verdade, vai corresponder exatamente à pressão de saturação multiplicado pela umidade relativa do ar dividido por 100. Então desse 3,94 quilopascal, a umidade disponível na atmosfera em condições reais, ela exerce, então, uma pressão de 2,99 kPa. Então, essa é a informação, né, que a gente vai determinar a partir, então, da umidade relativa do ar. Então, umidade de 75,9 nesse caso específico, para uma temperatura de 28,7. Bom, então eu tenho agora a pressão de saturação de vapor, pressão real de vapor. Então, a gente pode determinar qual é a emissividade efetiva da atmosfera. E esse é um valor adimensional, certo? Então, olha só, essa emissividade efetiva da atmosfera, ela vai ser dada por 0,34 menos 0,14 multiplicado
pela raiz da pressão real de vapor. Então, se vocês tiverem o Excel em português, vocês usem a função raiz e eu vou usar a função SQRT, né, que então calcula a raiz. Bom, então a emissividade efetiva da atmosfera para esse caso específico é 0,1. Não quer dizer que a emissividade da atmosfera seja 0,1, mas essa é a diferença que existe então entre a emissividade da atmosfera e a emissividade da superfície. Bom, a gente tem o primeiro termo, então, emissividade da atmosfera. O segundo termo que a gente vai determinar aqui é o chamado fator de cobertura de nuvens, certo? Então, esse fator de cobertura de nuvens, ele vai relacionar o quê? Exatamente a radiação solar que chega em superfície com, né, em relação à radiação que chegaria em um dia de céu azul, ou seja, um dia sem cobertura de nuvens. Então, esse dia de céu azul, sem cobertura de nuvens, a gente admite que corresponde a 0,75, ou seja, 75% do que chega no topo da atmosfera. Então, essa é a relação que existe entre a cobertura de nuvens, de radiação global, então, dividido por 0,75 vezes radiação TOA. Certo? Então, eu estou usando aqui, eu estou admitindo que num dia sem nuvens, basicamente, a radiação que chega em superfície corresponde a 75%, certo? Bom, então, a partir do fator de cobertura de nuvens e da emissividade efetiva da superfície atmosfera, eu posso determinar então, qual é o saldo de radiação de ondas longas. Então, esse saldo de radiação de ondas longas, ele também vai ser dado em watts por metro quadrado e ele vai ser computado da seguinte forma, tá? Então, ele usa aquela equação empírica da FAO, né, que é apresentada pelo Shuttleworth. Então, é menos, tá? Menos o fator de cobertura de nuvens multiplicado pela emissividade efetiva da superfície atmosfera, multiplicado pela constante de Stefan Boltzmann, que é fixa, multiplicado pela temperatura do ar em Kelvin. Então, vai ser 273,15 mais a temperatura do ar, 28,7 graus Celsius, e isso vai ser elevado na quarta potência. Então, quer dizer que para essa condição, né, para essa umidade relativa do ar, para essa incidência de radiação e para essa temperatura, a superfície e a atmosfera, elas têm, então, a relação superfície e atmosfera tem um balanço negativo, ou seja, está sendo emitido, né, pela superfície mais radiação do que pela atmosfera. Então, esse balanço ele vai ser negativo justamente por quê? Porque, muito provavelmente, a temperatura da superfície ela é maior do que a temperatura da atmosfera. Então, isso acaba causando um balanço negativo, certo? Então, a gente pode perceber aqui que, usualmente, o balanço ele é negativo porque a superfície tem uma temperatura maior do que a atmosfera. Bom, determinado saldo de radiação de ondas longas, a gente pode determinar agora o saldo de radiação, certo? Então, esse saldo de radiação, ele corresponde ao saldo de radiação de ondas curtas e ondas longas. Então, ele vai ser dado por a incidência de radiação solar de ondas curtas em superfície, então é aqui a radiação global, que é medida pelo INEMET, né? Então, normalmente, a gente vai descontar o albedo dessa superfície. Então, por exemplo, o albedo, né, de uma área
próxima ou de uma área na qual se localiza a estação meteorológica, ela é composta por gramíneas, por gramas, e normalmente o albedo situa-se entre 15, 20 ou um pouco mais de 20%. Então a gente pode admitir aqui, nesse caso, 0,2, tá? Então a gente está admitindo um albedo de 20%, ou seja, 20% da radiação solar que chega na superfície, ela vai ser refletida de volta para a atmosfera. Então, estou descontando os 20% e eu vou fazer também, então, o balanço vou acrescentar o balanço de ondas longas. Então, vai ser mais o saldo de ondas longas, certo? Então, eu tenho aqui esse valor. Bom, então significa o quê? Que o saldo total de radiação, incluindo ondas curtas e ondas longas, para esse dia, para 1º de janeiro, é 232 watts por metro quadrado. Então, olha só comparando, o que chega no topo da atmosfera é 506, certo? Então, existe uma atenuação da atmosfera que reduz isso para 342. Então, a gente está falando aqui em ondas curtas. E descontando o albedo e descontando a perda de ondas longas, o que resta efetivamente nesse dia 1º de janeiro é 232 watts por metro quadrado. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode plotar essa informação no nosso gráfico. Então a gente pode plotar, por exemplo, o balanço de ondas longas. Então eu vou selecionar aqui saldo de radiação de ondas longas, certo? Então eu vou adicionar aqui o balanço de ondas longas, então é essa linhazinha, essa coluna aqui, tá? E eu vou adicionar também o chamado saldo de radiação. E vou selecionar a nossa última coluna. Então, olha só, gente, vamos ver aqui. Então, o que a gente pode perceber aqui? Só vou passar esse gráfico, esse eixo. Bom, a gente pode perceber aqui, então, que essa corresponde à linha do saldo de ondas longas. Então, a gente pode perceber que ao longo do ano ele é sempre negativo, né? Ele em alguns momentos ele se aproxima de zero, mas normalmente ele é negativo. Então, quer dizer, sempre está ocorrendo uma perda de radiação, né? Termal, tá? Em função da superfície ter uma temperatura maior do que a atmosfera. E descontando essa informação, então, esse saldo de ondas longas e o albedo, o que resta efetivamente para processos meteorológicos, por exemplo, aquecimento da atmosfera, evaporação de água, processos de fotossíntese, corresponde exatamente à linha amarela que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, com esse exercício, a gente finaliza agora o balanço radiativo, compreendendo, então, todo esse balanço, desde o que chega no topo da atmosfera até o que é emitido pela superfície e pela atmosfera e que fica efetivamente disponível para todos os outros processos meteorológicos. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. A gente acabou de terminar o exercício. A gente analisou, então, o balanço de ondas curtas e ondas longas, né? A diferença entre tudo isso e, basicamente, o que ficou disponível. Então, o nosso período de análise foi 1 ano, então a gente pôde observar comportamento sazonal do balanço de ondas curtas e ondas longas aqui em Porto Alegre. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o processo e se restaram dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo então, tá bom, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!